Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 6 da série especial Volta às Aulas. No episódio anterior eu mostrei para vocês como é que a gente propõe atividades avaliativas para os nossos alunos utilizando os recursos nativos do Google Classroom. No episódio de hoje, quero estar mostrando para vocês como é que a gente cria uma atividade avaliativa do tipo pergunta no Google Classroom. Se essa série estiver fazendo sentido para você, por favor, deixe o seu comentário aqui, me conte o que você está achando, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative as notificações, se inscreva no canal e marque um gostei. Vamos começar? Vamos lá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer para a gente propor uma atividade avaliativa do tipo pergunta utilizando o Google Classroom, a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui na barra de endereços, vamos digitar classroom.google.com, selecionem a conta de vocês aí, que vocês estão criando a sala virtual de vocês, vou selecionar aqui no canto superior direito, pronto, a minha conta já está sendo aberta, e agora eu vou abrir essa sala que nós estamos criando aqui, juntos, nessa série especial Volta às Aulas. Então a gente vai fazer o seguinte, no episódio anterior eu mostrei para vocês como é que a gente cria essas duas atividades avaliativas, como é que essas atividades são respondidas pelo aluno, como é que o professor fornece feedback para o aluno, como é que o aluno então estabelece uma comunicação com o professor via chat. Então olha só, nós fizemos essas duas atividades avaliativas. E aí, nós fizemos o seguinte, nessa segunda atividade avaliativa, até eu comentei com vocês, mas foi a título apenas de ilustração e de revisão do que a gente tinha feito na atividade avaliativa 1, o que eu fiz foi o seguinte, eu pedi aqui para que o aluno respondesse essa pergunta, qual é o nome da capital do estado de Minas Gerais? E o aluno respondeu isso através de um comentário. Muito bem, hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente poderia de fato propor uma atividade avaliativa dessa maneira aqui, ao invés do aluno, por exemplo, ter que enviar um arquivo, como foi o caso da atividade avaliativa 1. Então vamos fazer o seguinte, eu quero propor dois tipos de atividades avaliativas aqui, utilizando esse recurso aqui, ó. Vamos então clicar agora no botão criar, em seguida nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, pergunta. E aqui nós vamos fazer uma pergunta de múltipla escolha. Então, por exemplo, uma pergunta muito simples, só para a gente testar aqui. Qual é o resultado da expressão aritmética 2 mais 2? Aí a gente vai colocar assim. E aqui nós vamos selecionar múltipla escolha. Então nós vamos colocar as seguintes opções. 2, 3, 4 e 5. Você poderia lançar uma pergunta aqui ao longo de um determinado conteúdo. Então você está no meio de uma aula, você num determinado momento acabou de explicar um conteúdo e você quer lançar essa pergunta aqui para os alunos. Por exemplo, valendo 1 ponto, valendo meio ponto. Tudo bem? Como é que você faria? É o que eu estou mostrando para vocês. Ou então vocês poderiam criar várias perguntas, uma no início da aula, uma no meio da aula, outra no fim da aula, cada pergunta, por exemplo, valendo 1 ponto, a respeito de um conteúdo que estiver sendo abordado por vocês, tá? Então a gente colocou assim, qual é o resultado da expressão aritmética 2 mais 2? Poderia colocar aqui uma instrução, nesse caso aqui não tem necessidade. A gente então vai colocar aqui qual é a pontuação, vai valer 1 ponto. E a gente poderia colocar aqui, ó, sem data de entrega, ou seja, o aluno pode responder quando ele quiser, ou então você pode colocar assim, ó. Então suponhamos que a sua aula, você quer lançar essa pergunta aqui durante a sua aula. Então a sua aula, por exemplo, é às 20 horas, certo? Ou melhor dizendo, a sua aula começa às 20 horas e ela vai até, por exemplo, às 21. Então você pode colocar o seguinte, ó, você pode deixar aqui... vamos colocar aqui data de entrega, suponhamos que a aula é hoje, do dia 18, e o horário eu quero que ela seja lançada, por exemplo, às 20h30. Ou até às 20h30 o aluno vai ter que responder. Tudo bem? Então você vai fazer o seguinte, você cria a perguntinha, define a pontuação, coloca o dia. Se você quiser que o aluno responda em casa, muito bem, você define uma data mais para frente, um horário mais para frente. Por exemplo, se for durante a sua aula, você vai coincidir com o dia da sua aula e até aquele horário você quer que o aluno responda, até às 20h30, certo? Os alunos podem ver o resumo da turma, vou deixar desabilitada essa opção aqui. E aí, por enquanto, como eu estou preparando essa pergunta na minha casa, antes de iniciar a aula, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu deixo essa pergunta como rascunho. Vamos até fazer o seguinte, vou colocar assim, ó, Ctrl X, vou colocar isso aqui embaixo, e essa aqui vai ser a atividade
avaliativa 03. Então, o título é atividade avaliativa 03 e as instruções, que é exatamente a pergunta que eu quero que o meu aluno responda. Certinho? Então, deixei tudo preparado na minha casa antes de começar a aula. É claro, se for uma atividade para você passar para os alunos fazerem em casa, você não precisa colocar isso aqui, ó, salvar como rascunho. Você já clica em perguntar. Essa pergunta já vai aparecer para o aluno. No meu caso, eu vou deixar aqui como rascunho, que eu quero mostrar isso para vocês, tá? Está aqui a atividade avaliativa 03, vou colocá-la lá embaixo da atividade avaliativa 02, e aqui está a atividade avaliativa 03. E aí, então, o que eu faria? Entraria na aula, começaria a dar minha aula, e de repente eu falo, pessoal, em relação ao que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão responder uma pergunta para mim aqui agora. Aí eu olharia no relógio, suponhamos que são 20 horas e 10 minutos. Eu quero que o aluno gaste só 5 minutos para responder. Então eu vou falar assim, pessoal, só um minutinho que eu vou liberar a atividade. Aí eu viria aqui, entraria aqui nessa opção editar, clicaria nessa opção editar, ajustaria de novo aqui o horário, por exemplo, são 20 e 10, foi mais rápido do que eu pensava, então até 20 e 20, por exemplo. Pronto, aí eu clicaria agora em perguntar. E nesse momento, essa pergunta seria lançada já no mural para os alunos. Vamos dar uma olhada agora na visão do aluno, como é que está chegando lá. Ó, foi atribuído para um aluno. Vamos dar uma olhadinha lá. Deixa eu abrir aqui um outro navegador e vou colocar assim, ó, classroom.google.com. E agora eu quero dar uma olhada para esse aluno, como é que está aparecendo aqui para ele. Turma especial, esse aqui é aquele aluno que a gente já tinha cadastrado aqui nessa série para poder receber esses materiais, essas atividades de teste que a gente está criando. Muito bem, aqui já tem a atividade 03, aqui então, ó, atividade 03. E o professor, pessoal, vai lá na atividade 03 agora. O aluno clicaria e está valendo um ponto. Qual é o resultado da expressão aritmética 2 mais 2? O aluno então responderia 2 mais 2, 4. Eu vou entregar essa atividade aqui. Não será possível fazer alterações na resposta até enviar. É isso mesmo, entregar. Entreguei essa atividade, já foi devolvido. Vamos ver agora como é que chegaria para o professor. E o professor estaria lá guardando todos os alunos, certo? Aí como é que o professor saberia que todos os alunos entregaram? Da seguinte maneira, ele clicaria aqui, quantos trabalhos atribuídos? Quando chegar em 0, significa que todo mundo já fez a sua entrega. E o professor, então, teria que agora, ó, tá vendo aqui? Esse aluno, por exemplo, esse aqui que foi entregue, deixa eu clicar aqui na relação de entregues. Aí eu poderia vir aqui, ó, esse aluno aqui, atividade 03, o Wilton Filho, ele marcou 4. 2 mais 2, 4. Vamos atribuir uma pontuação para ele, 1. Clico aqui, pressiono o Enter, e agora sim, esse aluno aqui já recebeu essa pontuação. Vou clicar aqui agora, devolver. Eu poderia lançar todas as notas dos alunos e depois eu poderia fazer a devolução de todos eles. Está vendo aqui? Lanço e depois eu clico na opção de devolver. Aí ele vai listar os alunos aqui para mim, devolveria tudo para eles. O que isso significa devolver? Comentei no episódio anterior. Isso aqui, ó. Voltando agora na visão do aluno, na atividade 03, agora o aluno teria a oportunidade de ver aqui 1 no total de 1. Ou então ele poderia vir em turma especial, atividades, ver seus trabalhos, tá vendo? E agora ele teria a opção aqui, ó, de visualizar aqui a pontuação que ele obteve. 1 no total de 1. Então, dessa forma, eu estou mostrando para vocês como é que a gente faz para criar um outro tipo de atividade avaliativa. Nesse caso, uma atividade avaliativa curtinha, onde eu lanço uma pergunta, por exemplo, de múltipla escolha e o aluno poderia respondê-la, tá? Tanto durante a aula, aí o professor só colocaria em modo de rascunho, ou o professor lançaria essa pergunta para que o aluno pudesse respondê-la em casa ou fora do espaço de aula, ou fora do horário de aula, certinho? Agora, o professor também poderia fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos criar uma atividade avaliativa 04. Lembra daquela atividade avaliativa 03 que eu mostrei para você? Atividade avaliativa 02, que é o nome da capital do estado de Minas Gerais? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou criar uma nova atividade. Atividade, ou melhor dizendo, pergunta. E aqui eu vou colocar assim, ó, atividade avaliativa 04. Pronto. Nessa atividade avaliativa 04, eu vou colocar aqui resposta curta. Eu colocaria instrução. Qual é o nome da capital do estado, por exemplo, do estado de São Paulo, ou de Minas Gerais, né?
Pronto, aí eu lanço a pergunta aqui agora. Quanto vai valer essa perguntinha? 1 ponto. Defina a questão da entrega também. Vou colocar uma entrega aleatória qualquer aqui, um horário também. Os alunos podem responder uns aos outros, vou deixar desabilitado. Os alunos podem editar a resposta? Não. A partir do momento que ele enviou, já está enviado. Certinho? Agora vou perguntar aos alunos. Ao perguntar aos alunos, deixa eu só organizar isso aqui. Vou colocar essa atividade avaliativa lá embaixo. Vou colocar essa atividade avaliativa aqui embaixo. Pronto, então nós já temos aqui a atividade avaliativa 04. Vamos dar uma olhadinha agora na visão do aluno. Vamos lá na turma especial, chegou um comunicado aqui, o aluno clicou aqui e está perguntando qual o nome da capital do estado de São Paulo. Vamos colocar aqui, por exemplo, São Paulo. Pronto, o aluno agora vai fazer a entrega e da mesma forma, o aluno vai entregar da mesma forma. Após a entregue, agora o professor, vamos lá na visão do professor, ele poderia clicar aqui, ver quem entregou da mesma forma, corrigiu aqui, ó, cliquei no aluno, ele devolveu São Paulo, isso está correto. Depois que estiver correto, eu vou então clicar aqui e vou devolver. Devolver atividade significa permitir com que o aluno visualize aquela nota, certinho? Mais uma vez, vamos dar uma olhada na visão do aluno. Lá em turma especial, atividades, ver seus trabalhos. Vamos ver aqui, devolvido. Vamos atualizar aqui, pressionar Enter. E aqui está a pontuação do aluno, certinho? E mais uma vez, o professor agora na visão do professor, se ele for em notas, ele tem a oportunidade de ver as notas individuais de cada um dos alunos. Bom, o que eu tinha para comentar com vocês nesse episódio era isso, como é que a gente faz para criar atividades avaliativas no Google Classroom utilizando essa opção de perguntas. Se esse vídeo fez sentido para você, se você está gostando dessa série, por favor, marque um gostei, ative as notificações, deixe o seu comentário e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo, tchau!